Deus, em sua sabedoria infinita, justiça perfeita e amor incondicional, estabeleceu leis que servem como um fundamento sólido para a vida humana. Estas leis foram criadas não para limitar a liberdade, mas para dar-lhe propósito, ampliar seu verdadeiro significado e conduzir os seus filhos a uma vida de plenitude e harmonia. Cada lei revelada nas Escrituras é um reflexo do caráter divino e um guia seguro para que possamos viver de maneira saudável e justa, tanto em nosso relacionamento com Deus quanto com o nosso próximo. Quando observamos a história da nação de Israel, percebemos que Deus deu a eles diferentes tipos de leis, cada uma com um propósito específico. As leis civis organizavam a sociedade, as leis cerimoniais apontavam para o sacrifício redentor de Cristo, as leis de saúde visavam o bem-estar físico e emocional do povo, e a lei moral, expressa nos 10 mandamentos, revelou princípios eternos de conduta e amor. Com a vinda de Cristo, muitas dessas leis, especialmente as cerimoniais, encontraram o seu cumprimento na cruz e deixaram de ser necessárias nos dias de hoje. Contudo, a lei moral permanece como um padrão imutável para aqueles que desejam refletir o caráter divino e se preparar para serem cidadãos da pátria celestial. Tiago, apóstolo de Cristo, chamou-a de lei da liberdade. Tiago 2, versículo 12. Pois nos liberta do pecado e nos conduz a uma vida de verdadeira comunhão com o Criador. Ao longo da Bíblia, Deus nos convida a compreender essas leis e aplicá-las com sabedoria. Elas não são um peso, mas um presente de amor, estabelecido para que possamos viver em equilíbrio e em paz, alinhados com o plano divino. Cada lei carrega uma mensagem de cuidado, proteção e justiça, lembrando-nos de que Deus deseja o melhor para seus filhos e que obedecer à sua vontade é o caminho para a vida abundante que Ele prometeu. Que possamos, então, estudar essas leis com um coração aberto, entendendo o seu significado profundo e permitindo que elas transformem nossas vidas. Afinal, a verdadeira liberdade encontra-se em viver conforme a vontade de Deus. A Bíblia descreve essas leis com precisão, sabedoria e amor, revelando um Criador que deseja não apenas ser adorado, mas também conhecido e amado por toda a humanidade. A Bíblia é um tesouro de sabedoria divina, e nela encontramos 4 tipos de leis que Deus estabeleceu para guiar o seu povo. Cada uma tem um propósito, um contexto e, mais importante, um significado que aponta para o caráter justo e amoroso de Deus. Vamos viajar pelas Escrituras e descobrir cada uma delas. Êxodo 21 e 22. Leis civis. As leis civis tinham o objetivo de organizar a nação de Israel como sociedade. Imagine o povo de Deus, recém-liberto do Egito, precisando de normas para conviver em harmonia. Essas leis tratavam de temas como propriedade, justiça em julgamentos, indenizações e respeito ao próximo. Hoje essas leis nos ensinam sobre a importância do respeito às autoridades e à justiça social. Mesmo vivendo em sociedades diferentes, o princípio continua. Devemos tratar o próximo com equidade, respeito e responsabilidade. Deus é um Deus de ordem e justiça. Levítico de 1 a 4. Leis cerimoniais. As leis cerimoniais eram rituais sagrados que envolviam sacrifícios e ofertas no santuário. Cada detalhe tinha um significado profundo, apontando para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Por exemplo, em Levítico, capítulo 1, versículos 3 e 4, o ofertante trazia um animal sem defeito, colocava a mão sobre sua cabeça, simbolizando a transferência do pecado. O animal era então sacrificado, mostrando que o pecado traz morte, mas também anunciando que Deus proveria um substituto perfeito. Quando Cristo morreu na cruz, ele cumpriu o significado dessas leis. Por isso, os sacrifícios de animais cessaram. Eles eram uma sombra, mas Cristo é a realidade. Isso nos lembra que o perdão vem apenas pelo sangue de Jesus. E hoje não precisamos de rituais, mas de uma vida de entrega ao Salvador. Levítico 11. Leis de saúde. Aqui encontramos as orientações de Deus para o bem-estar físico do seu povo. Em Levítico 11, Deus detalha quais alimentos eram próprios para consumo
e quais deveriam ser evitados. Por exemplo, animais limpos incluíam boi, ovelha e peixes com escamas, enquanto os impuros incluíam porco, peixes sem escamas e frutos do mar. Mas por quê? Deus, como Criador, conhece o funcionamento do nosso corpo e deseja que vivamos vidas saudáveis e felizes. Essas orientações não eram meras restrições, mas um presente de amor. Estudos científicos modernos confirmam que muitos alimentos impuros têm toxinas prejudiciais à saúde. Essa lei ainda faz sentido hoje. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Cuidar dele é uma forma de honrar a Deus. Ele se importa com a nossa qualidade de vida, desde a alimentação até o descanso físico e mental. Êxodo 20, versículos de 3 a 17. Lei moral, os 10 mandamentos. Aqui chegamos ao coração da lei de Deus. Os 10 mandamentos, escritos pelo dedo do próprio Deus em 2 tábuas de pedra. Êxodo 31, versículo 18. Essas leis expressam o caráter imutável de Deus e são o padrão de moralidade para toda a humanidade. O primeiro grupo de mandamentos, de 1 a 4, em Êxodo 20, versículos 3 a 11, trata do nosso relacionamento com Deus e pode ser entendido resumidamente como Jesus disse em Mateus 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O segundo grupo, de 5 a 10, em Êxodo 20, versículos 12 a 17, trata do relacionamento com o próximo e, semelhante ao primeiro grupo, Jesus afirmou em Mateus 22, versículo 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diferentemente das leis civis e cerimoniais, a lei moral não foi abolida. Jesus afirmou, não penseis que vim revogar a lei, vim para cumprir. Mateus 5, versículo 17. Obedecer aos 10 mandamentos é um ato de amor a Deus e ao próximo. Eles são a lei da liberdade, mencionada em Tiago 2, versículo 12, pois nos libertam do pecado e nos orientam a viver em paz e harmonia. Você sabe como era o santuário? Imagine um cenário sagrado e cheio de simbolismo. O santuário, estabelecido por Deus para o povo de Israel no deserto, era muito mais que uma estrutura física. Era um modelo do plano de salvação que Deus revelava passo a passo. Hebreus 9, do versículo 1 ao 5, o apóstolo descreve como o santuário funcionava. Ele era composto por 2 partes principais. O lugar santo, onde ficavam 3 elementos importantes. A mesa dos pães da proposição, simbolizando Jesus como o pão da vida. O candelabro de ouro, representando Cristo como a luz do mundo. O altar de incenso, onde as orações do povo subiam a Deus, mediadas pelo sacerdote. O lugar santíssimo, separado por um véu, este era o lugar mais sagrado do santuário. Ali estava a Arca da Aliança, contendo as tábuas dos 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão que floresceu. Sobre a arca estavam os querubins da glória e o propiciatório, onde a presença de Deus se manifestava em forma de uma nuvem. Todo o sistema do ritual cerimonial girava em torno dos sacrifícios diários e do dia da expiação anual, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Esses rituais apontavam para algo grandioso, a necessidade de perdão dos pecados e a promessa de um substituto perfeito. Cada cordeiro imolado no altar era uma sombra do sacrifício de Jesus. O santuário e a lei cerimonial nos ensinam algo fundamental. O pecado separa o ser humano de Deus e só pode ser resolvido pelo derramamento de sangue. Hebreus 9, versículo 22. No entanto, esses sacrifícios eram temporários, pois o sangue de touros e bodes não podia tirar o pecado de forma definitiva. Hebreus 10, versículo 4. Cristo, o Cordeiro de Deus, veio para cumprir o significado desse sistema. Quando ele morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, Mateus 27, versículo 51, indicando o fim do sistema cerimonial e o acesso direto a Deus por meio do sacrifício de Cristo. Você consegue imaginar o sentimento do povo ao olhar para o cordeiro sendo sacrificado, sabendo que alguém tomava o lugar deles? O que você sente ao saber que o santuário inteiro
apontava para o amor e a provisão de Deus por sua salvação. Aqui está uma das revelações mais fascinantes da Bíblia. A morte de Jesus marcou o cumprimento definitivo da lei cerimonial. Para entendermos isso, vamos examinar essas passagens. Daniel 9, versículo 27. Esta profecia menciona que Cristo faria cessar os sacrifícios e as ofertas. Isso aconteceu exatamente quando Jesus morreu na cruz. O cordeiro literal não precisava mais ser sacrificado, pois o Cordeiro de Deus havia entregue sua vida de uma vez por todas. Imagine o impacto daquele momento no Templo de Jerusalém, quando o véu do lugar santíssimo se rasgou em dois, simbolizando que o sistema cerimonial chegava ao fim. Efésios 2, versículo 15. Paulo afirma que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos contidos em ordenanças. Ele não está falando aqui da lei moral, os 10 mandamentos, mas das leis cerimoniais, que eram ordenanças temporárias ligadas aos rituais do santuário. Cristo trouxe uma nova realidade: a reconciliação entre Deus e a humanidade, não por rituais, mas por meio do seu sacrifício. Colossenses 2, versículo 14. Paulo descreve que Cristo riscou o escrito de dívida que consistia em ordenanças, cravando-o na cruz. A dívida aqui refere-se às exigências do sistema cerimonial, que eram uma sombra da obra redentora de Jesus. Ao morrer, ele pagou o preço do pecado e pôs fim à necessidade de sacrifícios. A morte de Cristo foi o ponto culminante da história. Toda a lei cerimonial, com seus sacrifícios e rituais, tinha um único objetivo: apontar para o Messias. Quando Jesus entregou sua vida, ele cumpriu cada símbolo e figura dessas leis. Por isso, elas não têm mais valor hoje, pois a realidade chegou. Cristo é o nosso sumo sacerdote, o Cordeiro perfeito e o mediador entre Deus e os homens. Hebreus 4, versículos de 14 a 16. Pense por um momento. Todos os rituais, o sangue de cordeiros, os sacerdotes ministrando no santuário, tudo isso foi substituído por um ato de amor indescritível na cruz. Você percebe a profundidade disso? Deus fez o que nós jamais poderíamos fazer. Pagou nossa dívida e abriu o caminho para o céu. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5, versículo 17. Imagine Jesus, com a multidão ao seu redor, ensinando palavras que até hoje ressoam em nossos corações. Ele sabia que muitos questionariam sua missão. Alguns poderiam pensar que sua vinda ao mundo significava a abolição das leis divinas, especialmente os 10 mandamentos. Mas com autoridade divina e em tom de firmeza, Cristo declara: não penseis. É como se ele estivesse nos dizendo: tirem essa ideia da cabeça. Minha missão não é destruir o que Deus ordenou. Ao dizer que veio cumprir, Jesus não está anulando a lei moral, os 10 mandamentos. Pelo contrário, ele está confirmando sua validade e revelando seu verdadeiro significado. Vamos entender isso juntos? A lei cerimonial dada a Israel era composta de ordenanças que envolviam sacrifícios de animais, rituais no santuário e celebrações específicas, como festas. Essa lei apontava diretamente para Cristo, o Cordeiro de Deus, João 1, versículo 29, que viria para tirar o pecado do mundo. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Mateus 27, versículo 51, simbolizando que o sistema cerimonial estava cumprido e não era mais necessário. No entanto, os 10 mandamentos, Êxodo 20, são diferentes. Eles expressam o caráter imutável de Deus e são a base de sua moralidade. Enquanto a lei cerimonial teve um fim em Cristo, a lei moral permanece eterna. Em Mateus 5, versículos 18 e 19, Jesus reforça: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Veja o cuidado com que Jesus trata a lei. Ele diz que nem mesmo um tio, o menor sinal na escrita hebraica, deixará de existir. A lei moral não depende de tempo ou circunstância. Ela é eterna, como o próprio Deus. Se olharmos ao nosso redor, o céu e a terra ainda existem, certo? Então,
a lei continua vigente. Jesus não apenas ensinou a importância dos mandamentos, ele os viveu perfeitamente. Em João 15, versículo 10, ele diz: "Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço." Cristo, ao guardar os mandamentos, deixou um modelo para nós. Ele mostrou que obedecer à lei não é um peso, mas uma expressão de amor e fidelidade a Deus. Às vezes, surge a dúvida: se somos salvos pela graça, ainda precisamos da lei? Sim, a graça não nos livra da obediência, ela nos capacita a obedecer. Efésios 2, de 8 a 10, explica que somos salvos pela graça, mediante a fé, e que fomos criados para as boas obras. Guardar os mandamentos é uma demonstração de gratidão pela salvação que recebemos em Cristo. Tiago 1, versículo 25, chama os 10 mandamentos de a lei perfeita da liberdade. Isso pode parecer paradoxal à primeira vista, mas pense nisso. Quando vivemos em obediência aos mandamentos de Deus, experimentamos verdadeira liberdade. Liberdade do pecado. A lei nos mostra o que é certo e nos ajuda a evitar escolhas que nos escravizam. Liberdade do caos. Quando seguimos os mandamentos, desfrutamos de relacionamentos saudáveis, paz e ordem em nossas vidas. Cristo nos convida a amar e obedecer. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15. O segredo está no amor. Não obedecemos para ganhar a salvação, mas porque amamos a Deus por tudo que Ele fez por nós. Obedecer se torna um privilégio e não um fardo. Jesus não veio destruir a lei, mas cumpri-la e elevá-la a um nível mais profundo. Quando escolhemos seguir seus passos, obedecemos não por obrigação, mas porque o amor de Cristo nos transforma e nos fortalece. Afinal, como disse o salmista, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aqui Cristo nos dá um modelo a seguir. Se permanecermos no seu amor, guardaremos também os mandamentos, não por obrigação, mas como uma expressão de gratidão e amor ao Pai. Agora pense em um relacionamento de amor genuíno. Imagine que você ama alguém profundamente, seu pai, mãe, cônjuge ou amigo. O que você mais deseja? Não é agradar essa pessoa, demonstrando seu carinho? Assim acontece com Deus. Quando o amamos, obedecer aos seus mandamentos se torna uma resposta natural de amor e gratidão. Tiago, o irmão de Jesus, nos ensina algo ainda mais interessante em Tiago 2, versículos de 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Aqui Tiago nos mostra a unidade dos 10 mandamentos. Eles não são separados ou fragmentados. São uma expressão completa do caráter de Deus. Se quebramos um, estamos quebrando o princípio de obediência e fidelidade a Deus. Assim, a lei moral se mantém como um padrão eterno de justiça e amor divino. Portanto, querido ouvinte, Jesus nunca desprezou a lei moral. Ele a confirmou em suas palavras e ações. Cristo viveu uma vida perfeita, guardando os mandamentos, e nos convida a fazer o mesmo. Não por legalismo ou medo, mas porque obedecer à lei é a melhor maneira de permanecermos no amor de Deus. Quando você olha para os 10 mandamentos, não os veja como restrições. Veja-os como princípios que trazem liberdade e paz. Afinal, obedecer é amar. Essa é uma pergunta essencial, afinal. Se somos salvos pela graça, mediante a fé, como diz a Bíblia, precisamos ainda obedecer à lei? O apóstolo Paulo traz uma resposta muito clara em Romanos 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Veja que resposta poderosa. Paulo é enfático. A fé não anula a lei, mas sim a confirma. Vamos refletir juntos. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, compreendemos que somos salvos pela graça e não por obras. É a graça de Deus que nos resgata e nos dá uma nova vida. Mas isso significa que podemos viver em pecado e desobediência? Absolutamente não.
Pense em um paciente gravemente doente. Ele recebe um tratamento médico que o cura por completo. Agora pergunto, será que ele voltará a praticar os hábitos que o adoeceram? Certamente não. Da mesma forma, quando Cristo nos salva do pecado, Ele também nos dá força para vivermos em obediência. A fé genuína em Cristo nos transforma de dentro para fora. Repare, amor e obediência andam juntos. A fé em Cristo nos aproxima do seu coração e nos leva a amar sua lei. A obediência aos 10 mandamentos não é uma tentativa de ganhar a salvação. Ela é a evidência de que fomos transformados pela graça. Como disse Paulo, nós confirmamos a lei. Em vez de vê-la como um fardo, enxergamos os mandamentos como um presente de Deus para nossa proteção e felicidade. Outro ponto importante, a fé em Cristo nos dá uma nova motivação para obedecer. Antes, obedecer poderia ser um peso, algo feito por obrigação ou medo. Mas agora, obedecemos porque amamos a Deus. É como uma criança que obedece aos pais, não porque é forçada, mas porque confia neles e os ama profundamente. Você já se perguntou por que Deus nos deu os 10 mandamentos? Será que eles foram escritos apenas para estabelecer regras? Ou será que há um propósito mais profundo por trás dessas palavras divinas? O sábio Salomão, em Eclesiastes 12, versículo 13, nos oferece uma resposta concisa, mas poderosa. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Que declaração impactante! Salomão nos mostra que os 10 mandamentos têm um propósito essencial: levar-nos a temer, reverenciar a Deus e a viver de maneira a honrá-lo. Eles nos ajudam a alinhar nossa vida com o plano perfeito de Deus. Teme a Deus significa reconhecer a sua grandeza, seu amor e seu cuidado por nós, escolhendo viver em harmonia com sua vontade. Agora vejamos como Jesus explica o objetivo dessa lei. Quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento, ele respondeu em Mateus 22, versículos 36 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você percebe o poder dessas palavras? Jesus resume os 10 mandamentos em 2 princípios fundamentais: amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Os 4 primeiros mandamentos mostram como devemos amar a Deus, adorando somente a Ele, respeitando seu nome e guardando o sábado como um dia especial para nos conectar com Ele. Os outros 6 mandamentos falam sobre como devemos tratar as pessoas, com respeito, honestidade, pureza e bondade. Assim, o objetivo principal dos 10 mandamentos é nos ensinar a amar verdadeiramente. Pense nisso. Como seria o mundo se todos vivessem de acordo com esses princípios? Não haveria violência, mentiras ou desrespeito. Em vez disso, haveria paz, justiça e harmonia entre os seres humanos e com Deus. Além disso, os 10 mandamentos também têm outro propósito essencial: revelar nosso pecado e nossa necessidade de um Salvador. Como Paulo escreve em Romanos 3, versículo 20, a lei nos faz conscientes do pecado. Quando olhamos para os mandamentos, percebemos que somos imperfeitos e que precisamos da graça de Jesus Cristo para viver de acordo com a vontade de Deus. Portanto, os 10 mandamentos não são uma lista de proibições para limitar nossa liberdade. Eles são um guia dado por um Pai amoroso para que possamos viver plenamente, em comunhão com Ele e com os outros. Eles nos ajudam a amar melhor, a viver melhor e a entender nossa necessidade de Cristo. Que possamos, com fé e amor, abraçar esses mandamentos como um presente divino para a nossa vida. Querido ouvinte, imagine um mapa do tesouro que não apenas revela o caminho para riquezas, mas também garante paz, alegria e uma vida plena enquanto você caminha por ele. Esse é o papel dos 10 mandamentos na vida de quem escolhe segui-los. A Bíblia é clara. Guardar os mandamentos traz incontáveis benefícios, não apenas no presente, mas também na eternidade. Vamos explorar algumas promessas contidas nas Escrituras.
No Salmo 19, versículos de 7 a 11, o salmista Davi nos oferece uma visão profunda sobre o valor da lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Você consegue sentir a riqueza dessas palavras? Os 10 mandamentos não são apenas regras, são ferramentas que restauram nossa alma, nos dão sabedoria e trazem alegria ao coração. Imagine como seria viver com um coração repleto de paz e alegria, sabendo que estamos caminhando conforme a vontade de Deus. Isso é um benefício imediato que os mandamentos oferecem. Em Deuteronômio 28, versículos de 1 a 6, Deus faz promessas diretas àqueles que escolhem obedecer à sua lei. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Que palavras encorajadoras! Obedecer aos mandamentos não apenas nos abençoa espiritualmente, mas também impacta todas as áreas da nossa vida. O trabalho, a família e até mesmo a nossa comunidade. Deus promete prosperidade e proteção, como um pai amoroso que cuida de seus filhos. E, finalmente, vejamos a promessa de Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Que cena gloriosa! Aqueles que guardam os mandamentos não apenas experimentam bênçãos aqui na terra, mas também têm a garantia de um futuro eterno com Deus. A árvore da vida simboliza a restauração completa, e as portas da Nova Jerusalém se abrem para aqueles que escolhem viver em harmonia com a lei de Deus. Mas ouvinte, lembre-se, guardar os mandamentos não é apenas uma questão de obediência mecânica, é sobre relacionamento. Jesus resumiu a lei no amor: amar a Deus e amar ao próximo. Quando entendemos isso, os mandamentos deixam de ser um peso e se tornam um privilégio. Eles nos ensinam a viver com integridade, a tratar os outros com bondade e a caminhar em comunhão com o nosso Criador. Então, que tal começar a experimentar esses benefícios hoje mesmo? Abrace os 10 mandamentos como um presente de Deus para a sua vida. Eles são como um farol, guiando-nos para a verdadeira felicidade, tanto aqui quanto na eternidade. Que bênção é poder seguir o caminho que Deus traçou para nós. Chegamos ao final desta jornada tão rica e profunda. Percebe que a palavra de Deus é um guia infalível para a nossa vida. Hoje, ao explorarmos as diferentes leis na Bíblia, o papel do santuário, a abolição da lei cerimonial na cruz e a eternidade da lei moral, compreendemos o quanto Deus nos ama e como Ele deseja conduzir os seus filhos pelo caminho da verdade e da vida. Aprendemos que existem diferentes tipos de leis na Bíblia. Leis civis para reger Israel como nação. Êxodo 21 e 22. Leis cerimoniais relacionadas ao santuário e que apontavam para Cristo. Levítico de 1 a 4. Leis de saúde para garantir o bem-estar e a felicidade do ser humano. Levítico 11. E a lei moral, os 10 mandamentos, expressando o caráter perfeito de Deus e escritos pelo seu próprio dedo. Êxodo 20. O santuário, conforme descrito em Hebreus 9, versículo 1 a 5, era o centro dos rituais cerimoniais e composto pelo Santo e Santíssimo. Todos os sacrifícios e ofertas ali apresentados simbolizavam o sacrifício futuro de Jesus Cristo. Com a morte de Cristo na cruz, a lei cerimonial perdeu sua função, pois Cristo, o Cordeiro de Deus, cumpriu de uma vez por todas o propósito dos sacrifícios. Porém, a lei moral permanece, pois ela é eterna e revela o caráter santo e imutável de Deus. Jesus não veio revogar a lei moral, mas sim cumpri-la. Mateus 5, versículo 17. Ele viveu uma vida perfeita em obediência à vontade do Pai, e ao fazer isso, nos deixou o exemplo a seguir. Como lemos em João 15, versículo 10, Jesus guardou os mandamentos de seu Pai e nos chama a fazer o mesmo. Nossa obediência aos 10 mandamentos é a prova do nosso amor e comunhão com Deus. A fé em Cristo não anula a lei, mas a confirma.
Romanos 3, versículo 31. Não guardamos a lei para sermos salvos, mas porque fomos salvos. A obediência é o fruto da salvação em Cristo e o resultado de um coração transformado pelo amor de Deus. Jesus espera de seus seguidores que vivam em obediência, pois essa é a verdadeira essência do temor a Deus e da fidelidade. Como está escrito em Eclesiastes 12, versículo 13, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Por fim, vimos os benefícios da obediência descritos em Salmos 19, versículos 7 a 11. A lei do Senhor restaura a alma, traz sabedoria, alegria ao coração e luz aos olhos. A obediência resulta em grande recompensa, pois não há alegria maior do que viver em harmonia com a vontade de Deus. Querido ouvinte, guardar os mandamentos não é um fardo, mas um privilégio. Quando entendemos que a obediência é fruto do amor, ela se torna leve e prazerosa. Como disse Jesus, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15. Amar a Deus e obedecer à sua lei é o verdadeiro propósito da vida cristã. Lembre-se, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 2, versículo 16. A obediência é o resultado desse encontro transformador com o Salvador. Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e o faz por amor. Que você escolha hoje e todos os dias caminhar na luz da lei de Deus, não por obrigação, mas como uma resposta ao amor que ele demonstrou por você. Que o Espírito Santo o guie, fortaleça e encha sua vida de alegria, paz e esperança. Que o Senhor abençoe você, sua família e sua caminhada espiritual. E que um dia juntos possamos entrar pelas portas da Nova Jerusalém e desfrutar da eternidade ao lado daquele que nos ama com amor eterno. Amém.